Planeta Azul está fazendo uma série de entrevistas com juristas renomados para debater os 30 anos da Constituição de 1988, a sétima da nossa história. Diante de um cenário político incerto e confuso, é o caso de perguntar: valeu a pena? Nesta edição, o idealizador do Planeta Azul, Heitor Pinto Filho, entrevista o professor André Ramos Tavares. André Ramos Tavares é professor titular da Faculdade de Direito da USP e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi pró-reitor de pós-graduação da PUC e diretor da Escola Judiciária Eleitoral Nacional, do Tribunal Superior Eleitoral. Fundador do Instituto Brasileiro de Estudos Constitucionais, coordena a Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, a mais ativa e respeitada publicação da área. É autor de várias obras jurídicas, entre elas Curso de Direito Constitucional, atualmente em sua 16ª edição. Planeta Azul. Hoje tenho o prazer de falarmos com o professor André Ramos Tavares. Além de professor, tem obras transcritas de direito constitucional. Qual Constituição e que direito temos? As nossas Constituições, temos 7, das quais, creio que poucas tinham um conceito da nação brasileira. Quase todas copiadas por um direito comparado. Essa última de 88, com uma estrutura parlamentarista e, por uma questão de plebiscito, tivemos aqui o presidencialismo que vivemos hoje. Nosso presidente deverá ter o Congresso participando no esquema governamental. E quase tudo isso é por permuta. Professor André, como é que nós poderíamos solucionar, talvez não tudo, mas algumas coisas, para que tenhamos um Brasil de um desenvolvimento mais amplo? O que é a nossa nação? Primeiro, eu queria agradecer ao professor Heitor Pinto Filho aqui pelo convite e a oportunidade de a gente poder discutir esse tema tão importante para a sociedade brasileira nesse momento tão crítico, não é, que todos estamos passando, que é essa percepção generalizada, não é, de corrupção, de falência institucional, de dificuldade de encontrar caminhos viáveis, né, para a própria nação brasileira. Então, eu não poderia concordar mais com essa sua primeira afirmação, que falta mais direito constitucional no Brasil, né, dentre outras tantas coisas que ainda faltam nesse país. Mas eu acho que a gente pode começar por aí também, né? É uma área de nosso interesse, é uma área ao qual eu tenho me dedicado a estudar nos últimos anos. E eu diria o seguinte, que a gente tem hoje diversas reformas que precisariam ser feitas. Então, eu acho que não há grande discordância dentro do círculo daqueles que estão preocupados efetivamente com o país em entender que reformas são necessárias, né? As reformas são necessárias. Nós tivemos, aí a tua colocação também é perfeita nisso, tivemos o presidencialismo que está aí e que não funciona, né? Não tem funcionado historicamente, foi uma escolha da sociedade brasileira. A sociedade optou pelo presidencialismo quando teve a oportunidade de fazer a escolha por um parlamentarismo e acabou não fazendo. Claro, as escolhas não dependem só do momento de decisão, né? Elas dependem da evolução das instituições, de como a sociedade consegue também trabalhar o dia a dia institucional e do próprio direito. Não funcionou, né? Não funcionou porque nós temos no Brasil, basicamente ainda, o que a gente chama de spoil system, né? Que eu vou explicar, que é um sistema, esse que também já foi mencionado aqui, que é o sistema de trocas, né? Então, o governo, nesse país, estou falando agora de governo federal, mas isso se replica nas outras entidades federativas, vai para os estados e vai para os municípios, o governo ele só funciona numa base de troca de favores políticos, uma permuta política aí que envolve, obviamente, cargos. Né? Envolve cargos, interesses, orçamento, disponibilidade de verbas, né? Indicação de lugares para onde vão esses valores. Então, aí a gente percebe que aquilo que foi chamado já de presidencialismo de coalizão, isso. Não é uma solução. Aliás, nem na teoria era uma solução. Na verdade, era uma análise crítica de como estava funcionando no país o presidencialismo.
Quer dizer, o presidencialismo ele não tem força porque nós temos uma quantidade enorme de partidos políticos que inviabilizam uma decisão governamental se não houver essa chamada coalizão. Então não há possibilidade de governo no país, não é possível, né, nem sequer estabelecermos metas para o futuro, num planejamento adequado, sem coalizão. Então, como é que o país pode funcionar sem ter um projeto de futuro? Não existe país sem projeto de futuro. E o que nós estamos assistindo hoje em dia, e temos assistido isso nos últimos anos cada vez mais, de maneira mais intensa, é a total falta de planejamento por parte dos governos, a total despreocupação com o futuro do país e apenas uma preocupação muito individualista, não é? Com os próprios interesses pessoais daqueles que deveriam cuidar dos interesses coletivos. Não, claro, a generalização não é boa, há, obviamente, muitas exceções, e isto tem se tornado transparente por conta de operações de Polícia Federal, de magistratura, de Ministério Público. E a gente tem, inclusive, nós temos tido a possibilidade de entender como é que era o funcionamento disso, não é? Como é que toda essa engrenagem funcionava na defesa de interesses pessoais. Então ia além do presidencialismo de coalizão, que é algo oficial, que é algo que a gente percebe porque é feito de uma maneira natural, né? Nós incorporamos essa troca de favores para fins de obtenção de coalizão, quer dizer, de obtenção de votos no Congresso Nacional para poder governar, né? Só que aí esse governo ele já começa sempre enfraquecido. Então nós temos essa dificuldade que é uma dificuldade partidária no Brasil. Então a primeira reforma que precisaria ser feita é uma reforma político-partidária, especialmente partidária. Então não estou falando de eleições, né? A gente está hoje no ano das eleições, mas não é um problema de direito eleitoral. Então o direito eleitoral tem os seus problemas, especialmente hoje com a questão do Facebook e com o uso de tecnologias. Novas tecnologias. Mas aqui nós estamos falando do problema político-partidário do Brasil, né? O excesso de partidos políticos que inviabilizam a governabilidade e a existência de diversos partidos políticos que são legendas de aluguel, ou seja, legendas que só trabalham a fim de obter financiamentos, verbas, melhor dizendo, né, verbas que são próprias dos partidos políticos e do governo. Venda muitas vezes de horário de televisão, venda entre aspas, que se dá sempre de novo no mesmo sistema de trocas de favores e de cargos, né? Nós temos um problema também muito perceptível no Brasil que precisaria de uma reforma, não vale a pena entrar em todos eles, mas vou fazer menção à reforma tributária, né? O país sofre uma pandemia de regras tributárias que é impossível haver qualquer tipo de segurança jurídica. Nós temos, inclusive, dificuldades de estabelecer jurisprudência consolidada sobre diversos institutos. Aliás, a própria Constituição sofre de uma doença grave que é externa a ela. Na verdade, não veio com ela, que é o chamado emendismo. Já vinha. Temos 99 emendas, mais 6 de revisão, por uma Constituição que é de 1988, que também desfigurou a Constituição, né? E essas emendas, né, tornaram a Constituição um pouco... banalizaram a Constituição. Então, nós governamos no Brasil por meio de Constituição, que deveria ser um documento menos acessível, mais perene, que pudesse dar mais garantias, inclusive, não só garantias individuais, claro, direitos humanos, tudo isso é muito importante, mas é a consolidação. A consolidação, porque se nós não temos essa consolidação, como é que nós vamos encontrar a nossa paz social, como é que nós vamos ter condições de reger de maneira adequada as relações sociais, incluindo as relações comerciais, as relações empresariais, as próprias relações tributárias, isso tudo depende muito da Constituição. No próximo bloco, o professor André Ramos Tavares mostra os limites do presidencialismo, a necessidade de reforma do sistema eleitoral e também critica a histórica falta de planejamento no Brasil. Acompanhe. O planejamento está previsto na Constituição, é obrigatório. Não existe governança sem planejamento. O planejamento do Estado é uma obrigação, é um dever.